Aqui, gente, sobre a função e o papel da escola, eu peguei uma questão, tá? Essas questões que eu vou fazer agora, todas elas são da CEPERJ, então fica bem atento. Essa questão aqui, ela fala sobre a educação infantil e, para vocês virem, como eu falei, fala do PPP e fala de um documento. No edital de vocês, edital aí, não vieram as DCNFs no documento, vieram somente as R, né? RCNEF, que são as referências curriculares nacionais ou os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, que são mais atuais do que esses aqui, tá bom? Mas, nesse ponto, esses dois documentos eles falam a mesma coisa sobre a função da escola e na educação infantil. Como a prova de vocês ela também, né, é para professor de educação infantil, então é possível de cair aí uma questão dentro dos referenciais curriculares nacionais de educação infantil e a questão que nós estamos falando da função e papel da escola pode vir não isolada, mas sim dentro de documentos e dentro de outros assuntos, né? No caso aqui veio dentro do assunto do PPP e dentro de um documento, que nesse ponto esses documentos eles falam a mesma coisa, por isso que eu trouxe essa questão aqui, porque o máximo que pode acontecer na prova de vocês, ao invés de estar aqui esse D, está o R de referenciais, ao invés do D de diretrizes, tá? Mas deu para aproveitar aí a questão para a gente entender como pode vir. É uma questão da CEPES, tá, gente? Vamos lá. Na implementação do PPP, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais do ensino da educação infantil, existem duas funções que são indissociáveis, ou seja, são indivisíveis. Você não pode fazer uma coisa e não fazer a outra, ou fazer uma e não fazer a outra. Essas duas têm que estar presentes, juntas, entrelaçadas, né? Ou seja, elas não são a mesma coisa, mas elas se completam, elas estão associadas, diretamente ligadas, tá? Então, duas funções que são indissociáveis da escola e resultam em ações integradas que buscam articular-se pedagogicamente no interior da própria instituição e também externamente, tá? Então é isso, aqui está dizendo assim, como que as instituições de educação infantil têm que trabalhar, né? Baseadas em quê, né? Então vamos lá. Quais as duas principais funções da escola quando a gente fala de educação infantil, né? Desenvolver o quê em relação às crianças, aos educandos que estão lá? É a letra A, o gabarito, tá, gente? O cuidar e o educar. Por que que é a letra A? Vamos lá. Durante muito tempo, isso aí pode vir como uma pegadinha para vocês, houve-se um entendimento de que a educação infantil ela era somente para cuidar, né? Que a criança chegava lá para ter um lugar para estar enquanto seus pais não pudessem estar com ela, que ela deveria ser alimentada, que ela deveria ser cuidada, asseada, né? Ter a sua higiene ali cuidadinha, né? E no final a mãe vai lá buscar ela, tá cheirosinha. Então, por muito tempo, esse caráter assistencialista da educação infantil vigorou. Só que com os documentos mais recentes, com a visão mais recente, né, da educação, isso daí foi deixado para trás e trouxeram também para dentro da educação infantil a questão do educar. E por que está dizendo aqui que são indissociáveis? Porque a orientação é que você cuide enquanto educa e educa enquanto cuida. Por exemplo, na hora lá tá dando banho no bebezinho, né? Que está lá na creche, na educação infantil. Então, ali, enquanto você está naquele momento do banho, você vai falando das partes do corpo. Olha, vamos lavar agora o braço, vamos lavar a mãozinha, lavar a cabeça, né? Ajudar a desenvolver a autoestima, a questão da própria imagem, fortalecimento da subjetividade, tudo isso que cabe dentro do educar e também cabe dentro do cuidar. Por isso que são vistos como coisas indissociáveis. Você não vai em um momento cuidar e no outro educar. Você vai estar cuidando e educando ao mesmo tempo. E essa é a visão hoje, tá? Que a função da escola em relação à educação infantil é isso: cuidar
e educar. E ao mesmo tempo, que essas coisas elas não estão desligadas, mas elas estão ligadas, que a instituição de educação infantil ela não só cuida e ela não só educa, mas ela faz os dois e ao mesmo tempo de forma entrelaçada. Na letra B eu tenho aqui educar e alfabetizar. Não é educar e alfabetizar, gente, por uma razão. A educação infantil ela não entra aqui nesse mérito de alfabetização. Isso aqui é a partir do primeiro ano do fundamental, tá? Então, não. Aqui, de novo, alfabetizar e contar, não. Ah, mas o meu filho, ou o filho do meu vizinho, ou lá na escolinha que eu trabalho, as crianças, elas já vão aprender as letrinhas, os números, etc, etc. Ok, vão. Mas isso, de acordo com os documentos que regem a educação infantil hoje no Brasil, não está certo. Não é para estar fazendo isso, tá? Embora as pessoas façam, as escolas façam, e até que se não fizer, os próprios pais reclamam, a próxima professora que pegar lá no primeiro ano fala, mas essa criança não sabe nem pegar um lápis, tudo bem. Mas a gente sempre vai sair do que acontece na hora de resolver as questões para lembrar do que os documentos dizem, tá? Então, alfabetizar não é uma questão da educação infantil. Alfabetizar e contar também não, né? O contar e o brincar e o educar. Não, aqui o brincar entrou porque a gente tem também aí nos documentos essa trilogia: educar, brincar e cuidar. Aqui o brincar ele faz parte, né, do processo de educação, sim, da educação infantil. O brincar ele é base, né? A criança aprende brincando. Sim, é verdade. A criança aprende brincando e ela brinca enquanto aprende e ela faz isso naturalmente o tempo todo. Então, o brincar ele tem que ser priorizado, mas ele não é entendido como uma função. Aqui está me perguntando qual é a função da escola com relação à educação infantil. É cuidar e educar. O brincar é um direito da criança enquanto criança, tá? É um direito que ela tem de aprender brincando. Então, esse brincar, ele vai entrar aqui dentro do educar. Você pode botar a criança lá para brincar e estar educando ela enquanto ela brinca. Mas a função da escola aqui é cuidar e educar. Se perguntar quais os 3 pilares, quais os 3 pontos, quais os 3 focos, se perguntar 3, aí é brincar e aí, se as alternativas forem com 3, aí você vai ter brincar, cuidar e educar. Independente da pergunta. Se as alternativas forem com 2, aí você vai ter cuidar e educar. Independente também da pergunta, tá? Mas eu acho que deu para você entender aí o conceito da função da escola dentro da educação infantil. Ficou curtinho, eu vou gravar outra direto.